a ti, contemplamos tuas faces e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer graças a Deus, amém? Estamos gratos ao nosso Deus. Eu não quero queimar o tempo dos irmãos, até porque aproveitar uma calma assim para nós nesta noite, amém? Graças a Deus. Cantar de novo depois. Quero ler aqui o livro de 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo. Obrigado. Deixa bem aqui para mim. Obrigado. 2 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7. É 2 Coríntios.
é 9. 7 a 9. Versículo 6 em diante. Capítulo 9, versículo 6, 2 Coríntios. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia fartura com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla insuficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, que aqui estamos reunidos, confiando no Senhor, na sua benevolência, no seu grande amor. Como foi falado aqui no princípio, na oração, somos carentes e necessitados de Ti. E ajuda-nos nesta noite, consola nossos corações e venha, ó Deus, limpar nossos ouvidos espirituais, para que Tua palavra tenha, ó Deus, um livre acesso. Repreenda todo mal no nome de Jesus Cristo, e nosso inimigo seja mais uma vez envergonhado pelo poder da Tua santa e eterna palavra. Nos abençoe nesta noite, com perdão de nossos pecados, que pedimos, Deus Santo. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Nós somos gratos a Ele mais uma vez. Amém? Eu queria apenas uma rápida tempo para nós, é muito curto, né? Paulo nos aconselhando a respeito daquilo que ceifamos na hora da colheita, né? É o que todos nós devemos estar atentos com isso, porquanto todos nós com certeza iremos ceifar aquilo que colhemos, aquilo que temos plantado. Deus abençoe a irmã Maria, mãe do João, que se aqui no nosso meio, né? Agora não, o Senhor conosco, lá atrás, né? Irmã Maria, Deus abençoe, amém? Então, alguns estão viajando aí para o litoral, né? Aquela coisa, né, que o profeta fala, né? Ele ia pregar na Califórnia, ele tocava daquele assunto das praias, né, que muitos irmãos, né, aproveitavam a praia no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, quando? Primeiro dia da semana, né, todos os cristãos deveriam estar na presença de Deus, né? Na casa dele, adorando a Ele. Nesta manhã nós tivemos a alegria de um pouco de irmãos na escola de manhã, mas foi rodado, como eu havia prometido, havia falado, né, a última pregação do pastor Manuel foi prega no dia 22 de junho. Uma pregação rápida e curta, muito curta, né, um pouco menos de 30 minutos, né, foi muito objetivo, falando da igreja noiva, né, e a igreja vinho, a igreja noiva e a igreja vinho, né? E a igreja, duas igrejas, a igreja noiva e a igreja mundial, a igreja, que são os povos na terra, né? Muitas pessoas ainda não entenderam, né? E a igreja é o mundo inteiro, todos os povos da terra, né? É chamada de igreja. Mas de dentro desta igreja, o Senhor Jesus tirou um povo para o seu nome, né? Tirou o povo para o seu nome, né? E quando
mexeu o DH dele, pode ligar. Então, ele tirou um pouco para o nome dele. E essa igreja é chamada Igreja Cristã. A Igreja de Cristo. Não é a igreja de nenhum homem. Onde nós vemos uma densidade de igrejas na face da terra, de sistemas e tudo. Tudo isto é muito bom. Isto é provando que Jesus Cristo, nosso Senhor, está expandindo a sua palavra a todos os povos da terra. Não é verdade? Mas a salvação mesmo, o arrebatamento, é somente para a igreja noiva de Jesus Cristo. A outra igreja, ela permanecerá na terra, ela vai ficar aí pregando os mesmos movimentos que nós estamos vendo aqui, as igrejas tudo lotadas, os movimentos de dizendo que Deus está com eles, quando Deus não está mais. O grande Espírito Santo não está mais na terra. Mas devido a eles estarem tão imbuídos com o sistema religioso evangélico, eles se esquecem de que o seu Senhor veio e eles não perceberam. É o cumprimento de São Mateus, capítulo 25. Você nota que esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, acordou as duas igrejas, a igreja nécia e a igreja prudente. Ambas despertaram, mas só uma tinha o azeite, as outras ficaram tão entretidas com os movimentos, com as festas religiosas, elas ficaram tão investidas, tão se deleitando com as festas religiosas, com os cultos formalizados, entendeu? E tudo. E esqueceu de tomar o azeite. Porém, as virgens prudentes, a igreja verdadeira é essa, tomou logo o azeite. O azeite é para que as lâmpadas permaneçam acesas. E esta é a hora em que nós estamos vivendo, onde todos os cristãos na face da terra deveriam endereçar suas lâmpadas para que elas sejam cheias do azeite. Não de sensações humanas, não de grito, de pulo, de línguas estranhas que ninguém entende nada. Mas chegou a hora delas procurarem encher suas lâmpadas com a palavra, porque é a palavra que revela, a palavra que mostra a posição do cristão. Os sinais são muito bons, porque Ele nos deu esse sinal segue a nós. Estão seguindo, estão atrás. Esses sinais de cura, sinais de libertação, sinais de repreensão de demônios, tudo isso foi dado àquele que crê. Amém? Mas a palavra, ela é a principal coisa. A palavra, ela é a perfeição. Então, tudo que nós temos em parte, que é chamada de dons, os dons do Senhor, o dom do Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é os dons. Pessoas que elas misturam, elas acham que o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, aonde elas erram. É o motivo das pessoas errarem, justamente quando elas acham que os dons que estão atuando dentro delas é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, quando ele vem a nós, quando ele vem e nos batiza, ele não nos batiza de uma forma sensacional, de arrepios, de grito, não. Quando ele vem e nos batiza, ele nos dá a revelação da palavra. Amém? Mostrando a cada um de nós, mostrando a cada um de vocês, que posição vocês estão exercendo, cada um de nós está exercendo no corpo de Cristo. Não é no corpo da igreja, não. Mas no corpo da igreja, no corpo de Cristo. Cristo é a igreja verdadeira, amém? A igreja espiritual. Então nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, todos foram iludidos, foram enganados por esse sistema religioso que se encontra aí atualmente. Desde a primeira era, passando pela segunda era, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí quando chegou a sexta, aqui que é a sexta, e a sétima era da igreja, veio e começou a vir o amadurecimento, que foi justamente a restauração,
a restauração dos dons, a restauração daquilo que Deus havia prometido pelo profeta Joel, lá em Joel, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que tem acontecido, né, nas eras passadas e até hoje, né, e as pessoas se deleitaram nisto, né, eu peço os cristãos se deleitaram nessas coisas, esqueceram o azeite, esqueceram, né, esqueceram da visita de Deus na terra em um homem. Eles ainda hoje, os sistemas hoje ainda estão tudo, eles ainda estão tudo obscurecidos, eles ainda estão naquilo que Jesus, que Deus visitou a terra em carne, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então eles acham que foi só até lá, como que hoje Deus não visita a terra outra vez com qualquer um. Hebreus capítulo 1 diz que Ele tem nos visitado hoje, e tem nos falado hoje através de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. É Jesus Cristo em um homem, é Jesus no homem, atuando, agindo no seio da igreja, trazendo à igreja um gozo através da palavra. Coisa maravilhosa, amém? Eu ouvi essa semana uma pregadora missionária falando, disse que o ministério de Elias se findou, o ministério de Jeremias acabou, o ministério de Elias acabou, o ministério de Moisés acabou, o ministério de todos os profetas afundaram. O único ministério que está em pé hoje é o de Jesus Cristo. Portanto, que ainda está seguro em ministério de profeta e tudo, está perdido, porque o ministério hoje é o de Jesus Cristo. Você está entendendo? Quanto ignorância. Então você está, ela pregava com tanta autoridade na igreja dela, falando essas coisas, portanto, mas porque ela sabia que eu morava em perto, e o som estava muito alto, e ele sabe que eu creio no ministério profético. Aleluia. O ministério de Jesus Cristo, segundo está escrito em Apocalipse 19:10, que Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito dos profetas. Temos que combater esse espírito imundo. Moisés combateu aquele espírito, Moisés combateu, Elias combateu o Acabe, o espírito que estava sobre a mulher dele, não era sobre Acabe, era sobre a esposa dele, que dominava o sistema religioso dos dias que Acabe, aquele cristão, aquele israelita manufaturado, reinava Israel. Mas Deus é tão bom que Ele nos visitou nestes últimos dias, amém? Trazendo 3 estações, as 3 estações do tempo para a igreja verdadeira, no amadurecimento, na ceifa. Vê? Você sabia que já estamos no período da ceifa? Você sabia que nós já estamos no período da mulher dar à luz? A mulher espiritual dar à luz, a igreja dar à luz ao Filho, o grande Espírito Santo. Chegou a hora. Uma mulher, quando está nos seus 9 meses, 8, 9 meses de gravidez, é a mulher mais lerda que existe dentro de uma casa. Ela vive mais sonolência. Ela vive mais, até o caminhar dela é vagaroso. Ela não grita mais. Quando ela recebeu a gravidez, passando o primeiro mês, passando até chegar o 8º e o 9º, o 7º, o 8º e o 9º, ela começa a perder aquele vigor, aquela rapidez, a maneira de falar, ela fica cansada e tudo. Isso é o lado espiritual, para que a igreja acorde e veja essas coisas. E nós estamos vivendo uma hora de canseira, de dias trabalhosos. Não é para ninguém esse espírito religioso enganando os cristãos com alegrias e sensacionalismo humano, alegria fabricada. Mas são tão alegres dentro da casa de Deus, através de bandas, de rocks, músicas, refletores. Aí quando termina tudo aqui dali, eles perdem totalmente, né? Ficam desanimados, cai uma frieza sobre eles, eles vão andar na rua como o povo do mundo anda, sem conhecer a Jesus. O povo do mundo que não conhece Jesus se veste de todas as formas no meio das ruas, andando nas ruas, dirigem seus veículos, vão nos estabelecimentos comerciais só de bermuda, nos pulam para cima. Se vê tantos crentes dessa forma, e muitos deles até pregadores que sobem nos púlpitos e fazem o povo chorar.
O que é isso? Estão dormindo, não acordam. É hora de nós acordar, porque nossos frutos estão sendo ceifados. Você sabia disso? Jesus não vai te arrebatar. Jesus não arrebatará nenhum de nós, sem que primeiro, tudo que plantamos, temos que colher. Chegou a hora da colheita. O profeta de Deus diz que, ele diz aqui que, e nós chegamos à era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Você sabia? Pergunte a algum crente aí. Você pode perguntar a qualquer um cristão de qualquer igreja. Você quer pertencer à igreja, qual é a igreja das sete igrejas da Ásia? Qual é a igreja que você quer pertencer? Ele vai dizer assim, eu quero pertencer à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era a igreja romana, antes dela se prostituir. Um cristão verdadeiro hoje, ele não pertence à igreja, nenhuma dessas igrejas da Ásia, não. Hoje ele pertence à igreja de Cristo, nosso Senhor. Dentro de uma era tão morna, tão fria, tão desamorosa, tão cruel, tão irreconciliável esse tempo que nós estamos vivendo. E o profeta de Deus disse que Deus, por sua graça e misericórdia, viu? Chegamos até esta última era de Laodiceia. Essa é a nossa era. E sabemos que a última é a última era, porque os judeus estão de novo na Palestina, voltaram. Não importa como chegaram ali, eles estão ali. Esse é o tempo da colheita. Assim como Israel colheu todos os seus habitantes vivo que está sobre a terra nesta era, assim também a igreja do Deus vivo está sendo colhida nesse instante através do Espírito Santo, através da mensagem da última hora que nós estamos vivendo. Assim como foi, né? Esse é o tempo da colheita, mas antes que possa haver uma colheita ali, tem que haver um amadurecimento de ambas as vinhas, de ambas as igrejas, um amadurecimento da igreja noiva e um amadurecimento da igreja do mundo que está aí fora, a igreja formalizada. Ambas têm que amadurecer. Em outras palavras, tem que estar se preparada para o fogo que vai descer. O tempo da ceifa tem chegado, o tempo da colheita. Há uma aceleração no amadurecimento. Glória a Deus. Amém? Está tendo tão acelerado hoje a coisa que está tudo lotado. Você está entendendo? Qualquer esquina você encontra um grupo religioso. É verdade ou não é? Ou se organizando. Porque não vai ter espaço geográfico em lugar nenhum para essa colheita. Viu? O profeta diz que da era luterana era a era da primavera, o tempo da primavera. E a era wesleyana foi o tempo do verão, do crescimento. E a era Laodiceia é o tempo da colheita. Vê? A sétima era, a quinta era o tempo da primavera. Tudo, veio de lá saindo. O tempo da sexta era, que a sexta igreja era wesleyana. Era um tempo de verão, de crescimento. Mas a era de Laodiceia é a era da colheita. Quando se ajunta o joio para queimá-los e o armazenamento do trigo para o Senhor. O trigo é juntado em vasilhas, é verdade? Em cestos, algo assim, é juntado em vasilhas, aqueles rões que eles usavam antigamente. Porém, o feixe é atado, é amarrado. Você já viu uma pessoa procurando feixe de lenha no mato para levar para casa para fazer fogo? Veja a quantidade. Ainda hoje os americanos usam isso aí. Eles passam um bom tempo colhendo aqueles capim seco, não é verdade? E tudo eles botam no celeiro lá e tudo é atado em feixe, que é para quando chegar a época do frio, tá vendo? A época do frio, eles tomarem
aquela coisa que eles jogar lá no celeiro, os feixes, para queimar. Mas o trigo, o alimento está guardado é no celeiro. Aleluia. O alimento para dar vida, para sustentar durante a frieza. E o alimento que nos sustenta nessa frieza terrível que estamos vivendo hoje, nesse congelamento religioso que estamos vivendo hoje. O único alimento que pode nos alimentar espiritualmente é a mensagem da hora, trazida pela palavra de Deus, para nos sustentar. Nós não queremos um momento de felicidade. A igreja de hoje de Jesus Cristo não vive por um momento de felicidade, não vive por um momento de alegria. A igreja de Jesus Cristo é uma pessoa, é uma mulher, é um homem, é uma jovem, é um moço alegre constantemente. Porque ela sabe onde está segura. Não é uma música, não é um ritmo, não é nada disso que vai animar ela. O que vai animar ela, o que é? O vinho novo, é a palavra revelada da hora, é o batismo verdadeiro em água, em nome de Jesus Cristo, é a vida de um anjo do céu para a terra, um céu para a terra, o grande ministério de Elias na terra, aprontando a noiva de Jesus Cristo para a hora em que ela está vivendo aqui na terra, e mesmo assim não querem. Assim também Jesus veio e falou de João Batista, Elias já veio e vocês não receberam. Porém eu digo-vos uma coisa, que Elias virá outra vez, e ele vai falar todas as coisas. Eles não viram João Batista, ele também ali, o ministério de Elias, no seio da igreja, revelando a palavra, mandando a mulher conservar seus cabelos, se vestir como uma santa, um homem se vestir como um cidadão da sociedade, tratar seus negócios com temor, com razão e tudo, viver em santidade com a palavra de Deus. Santidade não é vestido grande, cabelo grande, não é terno, não é gravata, não é andar todo vestido. Isso não é santidade. Isto é a forma santa que Deus quer que um homem ou mulher se apresente diante dele. Amém? A santidade mesmo é se afastar de todo o mal, se afastar da aparência do mal, nas doutrinas erradas, nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Ah, mas eu acho bom quando eu volto atrás. Quando eu me lembro, quando eu vejo Deus mover meus rins, mover meus pulmões, não é minha língua, não é meus pulmões, meus rins, para suportar tudo isso. Irmão? É o armazenamento do trigo, é o tempo da colheita, é o tempo da ceifa. Não vai pensar que se todas, apesar que Deus não vê pecado na sua noiva. Deus não vê pecado em ninguém, irmão. Deus não vê pecado em nenhuma pessoa. A única coisa que Deus vê em cada um de nós é o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Agora nós podemos ver erros e falhas e pecado no outro, mas Deus não. O assunto do pecado encerrou lá no Calvário. Foi uma obra-prima, aleluia. Foi uma obra ímpar. Viu? Foi uma obra vitalícia. Nunca terá fim. É eterna. E nós nos seguramos nos erros e na falha dos outros e nos tornamos até políticos, intrigados um com o outro por causa de erros e falhas. Como que cada um não tivesse, hein? Não tivesse um paviozinho, hein? Que pode se apagar a qualquer momento. Hein? Tem chegado. É o tempo da colheita. A aceleração do amadurecimento é, consequentemente, uma diminuição do crescimento até o ponto em que não cresce mais. Não é exatamente o que estamos vendo nestes dias. A falsa vinha está perdendo multidões para os comunismos, para as políticas e vários outros tipos de crenças. Seus números não estão aumentando como eles querem em pensamento. Seu domínio sobre o povo não é mais o que costumávamos ver e ser nos outros casos. Ir à igreja hoje é apenas um espetáculo. A verdadeira vinha, a verdadeira igreja. O que acontece com ela?
ela está crescendo. Onde estão aqueles enorme quantidade de pessoas que compareciam aos reavivamentos e respondiam às chamadas do altar? Não são eles simplesmente emocionais em suas aproximações? São desejosos, só pensam em riqueza, só pensam em crescer de números e ter dinheiro e criar um grande patrimônio para si nessa religião? Que é só em coisas físicas, ao invés de realmente buscar o que verdadeiramente é espiritual? Por acaso não é esta era como o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta? Porém Deus retardou o juízo por 7 dias e nenhuma alma foi literalmente convertida. Deus naqueles 7 dias teve silêncio e nenhuma pessoa se converteu. Jesus tem menção disso no seu capítulo 17 de São Lucas. Como foi no dia de Noé. Hoje você pega e escuma a boca com as pessoas aí, elas concordam com você em tudo, depois dá as costas para você. Aí vai lá no sistema de um homem com uma crença manufaturada, por causa de uma cesta, ou por causa de algum cartão de crédito, ou por causa de alguma palavra, ou de algum cartão de crédito, de um emprego, se rende aquilo, se vende. É o que está acontecendo hoje. Se vê os cultos que são realizados dentro desse sistema religioso aí, ninguém vê ninguém aceitando Jesus, aceitando só cura, aceitando só prosperidade, aceitando, nunca diz Jesus me salvou, Jesus me deu conhecimento da sua palavra, Jesus é Deus, e não, eles não querem nem saber desses testemunhos que Jesus é Deus, que Jesus salvou eles, e que Jesus não quer nem saber disso, eles querem saber é que você conte o que Jesus fez com você. É isso que o profeta está dizendo aqui. Cresce um movimento de tanto sensacionalismo, não é verdade, não? Tanta emoção carnal, de pessoas chorando. Ninguém vê uma pessoa se converter. Não se vê nenhuma pessoa ter o santo trato de piedade. É tempo de colheita. Não tem, então tem que chegar a cena nesta era. Aqueles que trarão trigo e o joio, o amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sob mestres corruptos e que guiam o povo para fora da palavra. Porém, o trigo também tem um amadurecer, e é a ele. Deus está mandando profetas, mensageiros, com seu ministério vindicando para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles o escutarão assim que a primeira igreja escutou a Paulo, está vendo? Escutou a Paulo, o amadureceram na palavra, ao chegar a ser a noiva da palavra. E as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra para o grupo da igreja. Agora, o grupo da igreja falsa ajudarão, mas no concílio mundial de igreja. Este é o concílio de igreja, a imagem elegida da besta. Falando sobre isso, irmão, foi, irmão Francisco? Hein? Foi ou não foi? Eu não sei por quê. Eu estou com mais de 30 anos que essa mensagem move meu coração. Eu não tenho outra alegria se não ser nessa palavra, na mensagem. E pode ser qualquer pregador nessa mensagem, não importa se ele tem eloquência ou não. Viu? Nem que ele tenha eloquência, que não tem, para mim me alegra ele falar da mensagem da palavra de Deus. Amém. Porque alegra, aquele que é batizado no Espírito Santo, ele se alegra com uma só palavra, quando é batida nele. Amém. 2 Coríntios 13, 8. Quem é que pode ir contra a palavra senão a própria palavra? Nós somos muito gratos a Deus com isso. Mover, trabalhar na obra. Não é meus trabalhos, não são meus serviços seculares que vai me impedir de eu trazer a palavra de Deus para as pessoas famintas, as pessoas, os filhos de Deus famintas pelo pão da vida. Não são meu emprego, não são meu serviço que vai impedir de eu ir à casa de Deus e anunciar a palavra do Senhor.
Tem pessoas, irmão, que eles não resistem, eles trabalham 8 dias, é como se tivesse trabalhado 8 anos. Chega em casa, se viram, cansado. Você vê? Dos seus serviços, e se rende na tela de algum aparelho de televisor, ou na tela de algum computador. Não, porque estou cansado. Não dá mais um passo sequer para ir à casa de Deus, porque estão cansados. É? São pessoas que ainda precisam do amadurecimento. Como era que o nosso profeta fazia? Você já leu? O que ele dizia? Ele trabalhava o dia inteiro em cima de um pote. As pernas tremam, mas quando era de noite, estava pregando o evangelho. Tinha uma bicicleta que ele ia a vários lugares. O dinheiro era tão pouco que não deu para pagar a bicicleta. Não deu para comprar algumas coisas para comer. Ligou para uma irmã, a irmã veio na casa dele. Sim, meu filho, o que você deseja? Eu queria que você me comprasse minha bicicleta. Não me pergunte por que eu quero vendê-la. Porque o salário dele era pouco. Tinha filhos para criar. Aquela irmã falou assim, não, eu não vou comprar sua bicicleta, já sei o que você está necessitando. Tive um profeta de Deus, tive Paulo fazendo tenda o dia todo, mas não parava no Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vendo tantos homens desejosos de anunciar o reino de Deus, entendeu? E fico parado quando Deus lhe dá um emprego. Quando está desempregado, quando não tem nenhuma porta aberta de serviço para eles estão chorando e pedindo ao Senhor. E o Senhor está sabendo a estrutura física daquela pessoa. É homens e mulheres. Então, quando o Senhor lhe dá a porta de um serviço para eles, é o tempo que eles vão dentro dos seus lares, porque estão cansados. É muito longe a casa de Deus. E tudo. Mas longe é o patrão que manda ele para outro lugar e eles chegam com alegre, tudo brincando um com o outro. Ao tempo do amadurecimento, isso é tempo de colheita. Agora diz que vai estar chegando a hora que não vai mais ter tempo para ninguém pregar para ninguém. E não vai ter tempo para ninguém descer as águas e receber o nome de Jesus Cristo. Os salvos. E o mais importante é que cada um de nós, como eleitos e filhos de Deus, somos denominados exclusivamente para trazer os outros que estão lá. Porque um eleito só ouve o outro eleito. Uma cristã eleita de Deus. Só quem houver lá fora é outro. Acompanhe. Uma ovelha segue a outra. Agora você sabe que tem ovelha que segue e bode. Entendeu? Não tem visão. Mas ela segue o bode é porque ela não tem visão. Porque ele para do mesmo jeito dela. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, as escrituras falam da besta, né? João viu subir da terra uma besta. Besta significa poder, força. Né? Existem bestas, feras, que são animais, quadrúpedes, o leão, o elefante, o tigre. Existem homens poderosos, que no sentido da Bíblia é conhecido como bestas, pessoas poderosas. O cavalo é uma besta fera, um animal, que tem poder de levar um homem, levar uma carga, e tudo isso aí. Você vê isso? João viu isso aqui. E o profeta de Deus disse que o grupo da falsa igreja se ajuntarão no concílio mundial de igreja, e este concílio de igreja é chamada a imagem erigida da besta.
Quem fez o concílio para prender Jesus foi os próprios. Os próprios da igreja, não foi? Não pensar que foi gente de fora, não. A besta era formada por esse clero romano e evangélico. É mais evangélico do que romano. Porque os romanos não entendem da Bíblia. Os crentes, os católicos romanos, os bispos, o negócio deles é com os santos, não é verdade? As tradições deles é isso. E agora em novembro que vai ter o encontro dos pastores de todo o país, no Vaticano, com o Papa Francisco. Os pastores virão todos, os cabeças de igreja irão todos ao Vaticano, terão o Vaticano vai recepcionar eles, tudo bem. Agora essas coisas aqui é simples, isso aí é tão relativo que ninguém dá nem presta atenção. Por quê? Porque o pessoal está tudo dormindo, eles estão tudo deleitando com suas festas, suas pregações formalizadas, e esquece disso. Porque quando ele esteve aqui, teve muitas reuniões, e houve até uma reunião de oração entre eles. Mas a igreja noiva está amadurecendo, amém? E eles também estão sendo amadurecidos, também, do mesmo jeito. A única diferença que tem da igreja noiva para eles é que uma é noiva de Cristo. Pela palavra, a outra diz ser, mas não é, porque rejeitou a ele. Você está sabendo que ele rejeitou ela? Ele rejeitou ela. E ainda rejeita ela. Eles preferem ficar no sistema religioso deles. E eles ficam tão irmãos, tem irmãos tão fracos, que o pecado impede eles de receber a verdade. Só porque se julgam em pecado, e se vê o pecado dele na frente dele, e vê a palavra revelada, ele prefere permanecer no pecado, mas não aceita a palavra revelada. Por isso que Jesus disse: vocês morrerão em vossos pecados, se vocês não crerem em mim e no que eu falo. Tem pessoas que elas param achando que pecar é mais do que a salvação. O pecado, ele é apenas um empecilho, é um medo que o diabo aplica no crente. A coisa mais maravilhosa que Deus vê, a coisa que mais move o coração de Deus, é ver um homem e uma mulher se rendendo na presença dele, se arrependendo dos seus pecados. Eu já vi mulheres e homens confessarem a Cristo na frente do altar, toda a igreja ouvindo, puxando os cabelos de joelhos, chorando, dizendo que tinha traído o marido. O marido dizendo: eu tenho traído minha esposa, eu tenho até falado mal do meu pastor, e chorava que ficava o tapete molhado de lágrimas. Deus se alegra com essas confissões, porque é um atributo dele, de perdão, aleluia. Ele é paternal. O atributo principal de Deus é o perdão. Não é só minhas falhas, meus erros, pecado que vai impedir teu ir no arrebatamento, absolutamente. Isso teremos enquanto não chegar o que é perfeito. Mas quando descer o que é perfeito, isso será tirado, aniquilado de nosso meio. Porque foi João que disse que cada um de nós, teremos o mesmo corpo que Jesus teve, e seremos manifestados na sua plenitude, no mesmo corpo que ele está. Assim como ele está na luz, todos nós temos que estar na luz junto com ele. As pessoas têm medo de confessar seus pecados. A igreja romana não confessa os pecados dela. Ela nunca confessou. Quem confessou foi um homem, um profeta deles. Mas o que Deus quer saber é o cabeça. Olha Moisés se prostrando diante de Deus, pedindo perdão por Israel, pelos judeus. E os judeus cometiam pecado porque Deus se aborrecia e dizia: teu povo pecou contra mim. Qualquer pastor também tem que ter atenção nessas coisas.
Porque Deus não vai colocar na tua mão, diante da tua presença, uma família, 3 famílias, uma quantidade de pessoas, para você orientá-la espiritual e você não vê onde elas não pecam, onde elas não erram, para que você não venha corrigir. A igreja cristã nominal de Roma incorporou o paganismo ao cristianismo, juntou. E nisso chegou a ser o Santo Império Romano, o qual haveria de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Porém, Roma não está lutando só. Suas filhas estão ao seu lado. E ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igreja. Isto pode parecer muito imaginário para muitos, mas realmente é muito simples em ver, porque mesmo agora as igrejas estão controlando, as igrejas controlam a política em todos os países. No tempo oportuno, se manifestarão exatamente quão enorme é aquele controle. Este movimento ecumênico terminará em Roma, sendo cabeça, embora o povo não veja isto deste modo. Isto é correto porque em Apocalipse 17, 3 ao versículo 6, a palavra diz da prostituta, o mistério babilônico que está sentado sobre a besta, e ela está controlando o último, ou seja, o 4º império. Vê? Esta igreja romana, o que está fazendo? O sistema mundial de igrejas, sob seu domínio, Roma tomará controle. E a imagem, o sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo, e então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igreja, ou está sob o sabor da sorte, porque não poderão comprar nem vender, nem comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, aceitar, concordar com tudo, a qual é um trinitarianismo e etc. A marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira, e esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue, ensine e etc. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam dele. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa desse sistema mundial de igreja, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com seu Senhor. Aleluia! Deus recolherá sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Tempo de colheita da ceia. Não é, irmão? É tempo de nós segurar essas coisas. Não são nossas fraquezas. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Paulo diz assim, Paulo fala aqui na sua carta, que ele diz acerca das pessoas que são desleais. Dos crentes desleais. Paulo diz, não sejam desleais um ao outro. Não critique nem zombe dos seus irmãos na fé. Ele fala dos crentes desleais, das pessoas desleais. O que é uma pessoa desleal? Uma pessoa obstante, que nunca reconhece o que Deus faz por ela através de uma pessoa, não valoriza o que Deus faz.
Roma, ela nunca valorizou o que Deus fez por ela, o que o Senhor Jesus fez por ela. Agora você observa bem que o nosso profeta ele não pregava para indivíduo. Isso aqui que estava pregando aqui é para o sistema, não era para os irmãos que estavam ali. Não são para as pessoas que estavam ali, que compõem o corpo da Igreja Católica Romana. Não são elas, é o sistema que monitora. Não são nossos irmãos dentro das igrejas evangélicas, não são eles. É aquele sistema que monitora, é aquele ali que segura e amarra. Porque Deus levantará, Deus levanta, não é que Ele vai levantar, já tem levantado homens para atar o joio, e homens para tomar o trigo para levar para o celeiro. Você vê no dia de Noé? As mesmas águas que salvou Noé e toda a sua família, mais de 8 pessoas, foi as mesmas águas que destruiu o mundo inteiro. Não vê no dia de Sodoma, o mesmo fogo que destruiu Sodoma e Gomorra e as demais cidades da província, foi o mesmo fogo, pois foi aquele mesmo Deus, aquele mesmo anjo, né, que poupou Ló e suas 2 filhas. Observe essas coisas. Você toma a mensagem do mensageiro intitulada liderança, não, é respeito. Você vai observar o profeta falando de todos os pastores. Deus levanta pastores falsos para pessoas falsas. Deus levanta pastores verdadeiros para um povo verdadeiro. Amém. Amém. Mesmo Deus. O mesmo Deus que vai te levar ao céu. É o mesmo Deus que vai levar outros do inferno. Sair da mente dele por completo. Mas que Deus é esse, minha gente? Que faz a não, ele não está fazendo acepção de pessoa, ele está sabendo quem é você. Ele sabe quem sou eu, ele sabe quem é você. Ele sabe a sua fé, ele sabe o amor que você tem pela sua palavra. Se é tempo de colheita, é tempo de seca, é hora de arregaçar a manga. É hora de arregaçar a manga. Porque os ceifeiros, o profeta diz que os ceifeiros, para Israel, as duas testemunhas de Apocalipse 11, ali é os ceifeiros para Israel. Porém, para a igreja, noiva de Cristo, a noiva gentil é só um. É o 7º anjo. Para a hora presente, né? Foram 3. Lutero, Wesley e William Branham. Esses foram os 3 para a igreja gentil. Um trazendo uma mensagem de dons, uma mensagem pentecostal, o outro trazendo um evangelho moderno, viu? Para um povo moderno. O primeiro trouxe uma mensagem que foi Oral Robert para os pentecostais, depois veio Billy Graham trazendo uma mensagem para os crentes formalizados, modernos no seu tempo, né? E por último veio o 7º anjo, né, trazendo a restauração de tudo que eles, cada um, desde a primeira era, tem anunciado esse evangelho. Se você deixar que o Espírito desta mensagem, que é o Espírito que estava sobre João, estava sobre Elias, estava sobre cada um dos pregadores, se você deixar, você vai ver o que ele é. É uma voz que vem para despertar grandes e pequenos. É uma voz que vem, um Espírito, é uma unção que vem para despertar e que não tem papa na língua. Não é verdade? Hoje eu estava vendo o pastor Manuel pregando, quando ele começou a tocar em alguns assuntos de você viu como, Francisco? Quando ele começou a tocar em assuntos de comportamento de irmão, ele disse: eu vou parar, eu não quero entrar nesse assunto. Nunca vai.
Se Deus entrar em mim, e Deus em quem pode em mim, eu falo. Na hora. Vai escapar, deixar um irmãozinho se escandalizar e correr para o modernismo? Não. Vamos ver uma mensagem aí que o irmão pregou aqui outro dia.